Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Esse é um vídeo que até já falei 2 vídeos atrás que estava querendo fazer, né? Tava esperando e como hoje aparentemente não surgiu nenhuma novidade no sentido do Luiz Castro ou de reforços, enfim. Então eu quis fazer esse porque acho que é bem válido, especialmente até, já que eu citei o Luiz Castro, ou qualquer outro treinador que chegue, tá? É que o Luiz, né, supostamente iria olhar mais para a base. Por que eu digo supostamente? Porque ele trabalhou no Porto, né, gerindo lá as categorias de base, a mesma metodologia para várias categorias, enfim. Então seria importante, né, se fosse realmente a comissão dele que chegasse, observar já esses jogadores. E não estou falando aqui que eu estou fazendo um vídeo e eles irão ver, claro que não. Estou fazendo porque, para você que acompanha aqui o canal e de repente não vê os vídeos da base, ou não vê todos, enfim, ficar de olho nesses nomes. Alguns são óbvios, outros nem tanto, mas enfim, tá? O que vai ser hoje, né? O vídeo os jogadores que eu acho que deveriam ter já oportunidades no profissional. Vou citar alguns que eu já colocaria no profissional, outros que até deixaria na base, mas já começava, faz um treino aqui, faz outro ali. E também outros que, para ficar de olho, para eventualmente subir em um curto espaço de tempo, digamos assim, mas ainda não estão prontos, tá? Vou começar com os que eu já colocaria para jogar agora, que nem são, o primeiro nem é tão novidade assim, que é o Ian, né? O Ian, ele já jogou pelo profissional 2 vezes, se eu não estou enganado, ou uma só. Vou até olhar aqui, que eu lembro da partida que ele entra contra o Ceará, é claro, lá no Castelão, né, que foi 1-0. Ele só entrou aquele, ele não entrou em outro mesmo, né? Mas enfim, passou já até, né, o final de ano treinando já no profissional direto, não desceu mais para base, apesar de há pouco tempo ter jogado no Brasileirão Sub-20. Acho que até jogou um jogo no Aspirantes também. Mas enfim, o Ian para mim, até porque ele vai estourar a idade de base, né? Ele até pode jogar a próxima Copinha, porque ele ainda tem 20, né? A Copinha até 21. Mas esse ano é o ano que ele completou 20, né? 2004. Então vira 21, já não pode mais, mas assim, eu já colocaria para jogar, levaria para pré-temporada, óbvio, não deixaria na Copinha, pelo amor de Deus, levaria para pré-temporada lá nos Estados Unidos, ou então, não sei como é que o Santos vai dividir também o elenco, né, para deixar aqui, parece que o primeiro jogo do Paulista, pelo menos a gente vai ter que jogar com um time misto, né, alternativo, enfim, porque o primeiro jogo ainda não definiu, né, pode ser 15 de janeiro, quando começa o Paulista, ou até dia 18, que é quando vai a rodada, né, e o Santos lá na Orlando Cup, né, joga dias 11 e 14 de janeiro, né? Então, mesmo que seja dia 18, se 14 está lá jogando nos Estados Unidos, até voltar, de repente não vai ter os jogadores completos, né? Ainda inteiros, certamente que não, né? Só joga 11 contra o Nacional e 14 contra o Fortaleza. Mas enfim, então, Ian já deixaria no profissional. O volante, ele é um segundo, normalmente ele joga de segundo, mas já jogou de primeiro volante também. É um jogador bem ágil assim para fazer as coisas, até tem um perfil também um pouco mais magrelo, assim, mais alto, mas entra bem na área, ocupa muito bem os espaços e tem um passe bem bom também, bem interessante, tá? Contra o Botafogo, no Brasileirão Sub-20, por exemplo, a assistência que ele dá é coisa linda. A assistência que ele dá, assistência não, ele recebe a assistência naquele jogo, perdão. Ele recebe a assistência e empata o jogo. Empata não, diminui, né? Foi 3-2 pro Botafogo. É o jogo que o Gustavo Jundi é expulso até. Mas enfim, então o Ian é o primeiro desses nomes. O segundo é o Luca Meireles, que até já estreou aí, né? Jogou contra o CRB, jogou contra o Sport lá na última rodada, né? Mas o Luca é um caso interessante porque assim, ele vai pular o 20 por causa da idade, né? Porque ele ainda era sub-17, estava jogando aí, foi o principal nome da campanha do Santos até a semifinal do Brasileirão sub-17, da campanha de título do Paulista sub-17 também, mas ele já jogou no 20 várias vezes, né? Esse ano mesmo ele atuou entre sub-17 e sub-20, 46 jogos, 28 gols. Esses 28 gols também, que ele marcou, claro, são entre 17 e 20, tá? Esses números são do próprio Santos, que eu consegui até pegar. É bem interessante porque os sites de estatísticas por aí na base não marcam assistências. O Santos tenta marcar. No Sub-17 não conseguiu, mas tem os dados bem certinhos, né, bem precisos. Estou até olhando aqui, por exemplo, o Lucas jogou no Brasileirão de Aspirantes, também um jogo. No Brasileiro Sub-20 ele jogou 9 vezes e no Paulista Sub-20 10 vezes.
E desses 28 gols dele, 9 foram no sub-20. O restante, os outros 19, no sub-17. Então já é um menino mais um pouquinho mais calejado, mas que eu ainda acho que não é pronto para ser um titular no profissional. Por isso que eu já levaria, claro, para o elenco principal, para onde for, seja para viagem ou para o Paulista. Acredito que o principal vai para viagem, né? Os titulares, digamos assim. Mas levaria ele para ser uma opção, porque ao longo do ano, já era para ter trabalhado ele melhor esse ano, né, Carille? Mas tudo bem. Mas ao longo do ano ele vai maturando bem mais, e eu acredito até que possa ganhar a vaga de titular durante o ano, sim. Mas para começar o ano, seria bom ter um outro camisa 9 mais confiável. Pode ser que seja o Wendel, né? Eu acho que foi uma boa contratação, mas não sei se a nível Série A vai ser esse cara, né? Mas enfim, aí você já tem um backup ali, pelo menos, que é o bom jogador, que é o Lucas Meirelles. Outro jogador que até... eu nem falei do Ian, né? O Ian jogou 26 jogos na base esse ano. Foram 13 gols e 4 assistências. 26 não, é porque eu peguei esses dados aqui do press kit do Santos, do jogo contra o Red Bull Bragantino, antes. Então o Ian jogou 27, 28, 29 jogos na base esse ano, com 13 gols e 4 assistências, tá? Agora o outro jogador que também é do Sub-20, e até eu já falei aqui, esse ano eu achei que ele não teve um desenvolvimento tão que eu esperava. Isso é claro, uma variação minha. Pode ser que dentro do clube todo mundo ache que está dentro da normalidade. Então pode ser, não tem problema nenhum também. É questão pura de avaliação mesmo. Que é o Gabriel Bom Tempo. O Bom Tempo que ele ainda tem mais um ano de base, né? Esse ano ele fez 19, ele completa 20 em janeiro. Então ele tem mais um ano que vem inteiro de base e mais um ano de copinha, por exemplo. Se quiser jogar, ele ainda pode jogar 2 copinhas. Ele já disputou 2 copinhas, inclusive, uma como reserva e outra como titular esse ano, a reserva ano passado. Mas assim, é um jogador bem interessante que também eu já colocaria. Eu não levaria para a copinha de jogo, por exemplo. Eu levaria ou para pré-temporada ou para os jogos, ou o jogo só, né, do Paulista, que for com time misto. Por quê? Eu acho que é aquela situação de que meio que já deu uma travada. Ele não vai desenvolver nada mais no sub-20 que ele já não tenha desenvolvido. Acho que agora é questão de ser um profissional. E o que me preocupa é ele nunca treinou com profissional, pelo menos nesse ano, né? Ele não treinou com profissional nenhuma vez. Então, isso me preocupa. Poderia ter sido melhor conduzido isso, eu acho. Mas, enfim, o Bom Tempo é um meia armador, né? Eu até nem falei do Lucas, mas vocês sabem, né? O Lucas é um centroavante completo. Tem uma ótima visão de jogo, finalização muito boa, um jogador bem inteligente. Ainda precisa ficar um pouquinho mais forte, claro, tem 17 anos, mas já é também bem forte para a idade dele, já tem 1,86, por exemplo. Enfim, voltando ao Bom Tempo. Bom Tempo, ele é um jogador de meio de campo, mas que pode jogar também aberto. Ele inclusive jogava com o Orlando, revezando com o Miguelito, né, na ponta direita, entre meia e ponta direita. Chegou a jogar com o Orlando já há muito tempo com camisa 8 também. Até em alguns jogos que eram os jogos mais fáceis, que eu até já falei aqui de primeira, segunda fase de Paulista, ele foi até camisa 5, mas aí num jogo de um nível mais alto é mais difícil, né? Mas ele prefere ser camisa 10. Ele mesmo já me disse isso, já tem entrevista aqui no canal até também, dele falando isso, prefere ser camisa 10. E tem qualidade, é um jogador que tem uma ótima visão de jogo, também tem um posicionamento bem inteligente. Ele não é um cara que tem muita explosão, né, de velocidade, de conseguir um drible, por exemplo, drible longo, de colocar na frente e ganhar. É um jogador que não tem tanta essa característica. Pode ser que precise ficar um pouquinho também mais forte ainda, mas eu acho que é a questão de mais forte de ir acostumando, né? Acostumando com o treinar profissional, com o ritmo profissional, esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu já levaria para o profissional também, não deixaria na copinha, claro, não para ser um titular absoluto nem nada. Acho até que com uma frequência ser utilizado um pouco menos do que o Lucas, do que o Ian, mas para ser sim utilizado já no profissional. Ele que fez 39 jogos esse ano, 6 gols e 16 assistências, tá? Como ele joga no 20, o 20 do Santos tem os números, né, mais certinhos, o que é bem legal. E é um número altíssimo, né? 16 assistências em 39 jogos, né? Se você contar os gols aí, dá mais de 21, né? 21 participações em 40 jogos, arredondando ali, né? Bom número, bem bom mesmo. Até vou abrir aqui o press kit, porque eu falei da questão da força, né, e tal. Eu ia falar só do peso, mas cadê? Aqui. O Bom Tempo ainda tem 70 quilos para 1,82 de altura. Eu acho que ele não tem 82. Pode ser que tenha, né? Pode ser.
talvez, entendeu? Precise ganhar um pouquinho mais de massa, né? Mas o que é, repito, é absolutamente normal quando você se fala de meninos da base, né? Enfim, o quarto nome é o Matheus Xavier, que já estreou no profissional, né? Estreou lá naquele jogo contra a Chapecoense, depois não jogou mais. O Matheus que fez o último ano do Sub-17 também, mesma questão do Luca, importantíssima participação no Brasileiro até as semifinais do Sub-17, importantíssima participação no título também, Paulista Sub-17. Era titular no 20, tá com Orlando, ele era o ponto esquerda titular no Sub-20, então ele jogou bastante vezes também no 20 esse ano. Acho que ele jogou mais no 20 do que no 17, se bobear. Eu vou até olhar aqui, tô abrindo aqui rapidinho o arquivo. Na Copinha ele jogou 5 vezes no Brasileirão Sub-20, 15 vezes no Paulista Sub-20, 8 vezes. No Brasileirão Sub-17 ele jogou 8, no Sub-17 Paulista 10. Ou seja, ele jogou mais no 20 do que no 17. Então já está um pouquinho mais acostumado também. A entrevista que tem aqui no canal com ele, eu não lembro depois de que jogo foi. Foi muito depois da estreia dele até. Eu até perguntei para ele brincando, tô voltando muito no tempo, mas antes perguntando sobre a estreia. Ele falou, eu não achei que tem tanta diferença da questão da velocidade do 20 para o profissional e do 20 para o 17 também. Não, acho que do 20 para o 17 ele fala que nem achou que tem diferença. Enfim, que ótimo então, que ele conseguiu entender rápido e se adaptar bem. O Matheus é um jogador de muita habilidade, é um jogador que finaliza bem também. Tem um primeiro toque dele é muito bom, se vocês repararem. Sempre que ele domina a bola, sempre não, né? Mas a maioria das vezes ele já domina tirando, dando um tapa na frente ou dando um tapa pro lado, já balançando o corpo para tirar o marcador. Isso é uma característica muito interessante que é muito difícil de fazer e de todo jogador ter. Mas o Matheus tem, tá? Então é um jogador que esse já levaria para o profissional também. Eu falei ao longo do ano aqui algumas vezes, que eu não gosto de ficar batendo na mesma tecla, a mesma coisa do Miguel, porque aí às vezes você coloca muita pressão em cima do menino e o torcedor também às vezes acaba levando para um lado que não é o legal, que é de ficar, e aí, se o menino entra vai também, e aí, não era tudo isso, não era o craque? Enfim, por isso que eu não gosto de ficar repetindo tanto. Mas já falei algumas vezes que se era para ter tido esse ano o Pedrinho, o La Quintana, sei lá mais quem, era melhor ter deixado o Matheus Xavier de jogar. O Pedrinho, por exemplo, fez 30 jogos no ano, 3 gols e 2 assistências, né? Isso mesmo, 3 gols e 2 assistências. Eu duvido que se derem 30 jogos pro Matheus Xavier, ele não vai fazer números melhores que isso. Mas enfim, inclusive fez a jogada que quase saiu o gol contra a Chapecoense, né? O goleiro defende, ele finaliza, o goleiro defende, vai pro escanteio, no escanteio o Souza Cruz e o Bigode faz. O Matheus fez 47 jogos esse ano com 20 gols, tá? E aí, agora eu vou passar para os nomes que são alguns que eu falei, da questão de conduzir mais entre base e profissional, esses não prontos ainda assim, tá? Os outros 4 que eu falei, né, tem toda a explicação. 2 nomes de sub-20, que são os gringos, né? O Nicola Profeta e o Marcelo Contreras. Por quê? O Nicola, os dois têm 18 anos, né? Completaram 18 anos esse ano. O Nicola disputou Sul-Americano Sub-17 pela Colômbia e Mundial Sub-17 pela Venezuela, que é o país dele agora. Ele tem dupla nacionalidade, né? O Marcelo Contreras disputou o Sul-Americano também Sub-17 pela Bolívia, mas a Bolívia não foi para o Mundial, então enfim. Mas os dois têm 18 anos. O Marcelo é zagueiro e eu confesso que eu consegui ver pouco ele, porque ele não jogou tanto, né? Ele é muitas vezes convocado pela seleção boliviana, claro. O Profeta também pela venezuelana. Inclusive o Contreras já ficou no banco algumas vezes da seleção boliviana nas eliminatórias. O Profeta ainda não chegou a ficar. Por quê? Essas seleções menores, que tem jogadores em destaque, assim, em times brasileiros, os jogadores promessas, eles levam para treinar, para ambientar e conhecer como é que é. Eu repito, o Contreras já ficou no banco algumas vezes. No próprio o gol aqui, que os dois não tinham, eu não vi, na verdade eu não vi, deixa eu abrir aqui até o arquivo que eu peguei de press kit do Santos, né, para ver se tem o número de jogos do Marcelo. Acho que não, porque ele estava na seleção nessa época, justamente, ele não está no press kit porque ele estava na seleção, então não estava à disposição para o jogo. Então, estou olhando pelo gol mesmo, tá? O Marcelo está falando que fez só 7 jogos, lembrando que eles tinham toda aquela questão de... o Profeta jogava lá, né, na Colômbia. O Contreras não, o Contreras
estava aqui no Brasil naquela mesma situação do Miguel, do Projeto Bolívia. Só podia jogar a partir dos 18 anos. Antes disso, só a Copa Bull, Copa Brasileirinho, que inclusive o Santos está jogando hoje com o Sub-15, a Brasileirinho, e a 16 com o Bull, e a Bull com o 16, mas são Copas que valem bem menos e tem um nível bem menor, né? Então ele só jogou 7 jogos efetivamente esse ano, e aí, como eu falei, foi pro banco em alguns da Bolívia. Eu nem lembro qual foi esse. É que foi o jogo contra o Cuiabá que a transmissão cai, né? Que ele joga no Aspirantes, os outros foram no Sub-20, tá? No Paulista Sub-20. Todos no Paulista aqui, não chegou a entrar no Brasileirão. Então, repito, eu não vi ele tanto, mas é muito bem avaliado dentro do Santos. É um zagueiro que me parece, repito, pelo pouco que eu vi, me parece um zagueiro bem ágil, um zagueiro que tem uma leitura de cobertura muito interessante. Não é tão bom assim, pelo menos nos jogos que eu vi, não pareceu tão bom com a bola no pé passando, mas tem um passe bem decente. Então acho que por isso já poderia, de repente, treinar no profissional, aí joga na base, está ambientado com a seleção, então vai ser convocado certamente do ciclo inteiro, então acho interessante aí. O Profeta já é um pouco diferente, que tem mais experiência por jogar lá no país dele, né, onde estava, no Atlético Nacional. Mas esse ano também não chegou a jogar tanto, né? Mas ele jogou no Brasileiro, né? Sub-20, por exemplo. Ele que sobe na bola, se vocês lembram, contra o Corinthians lá, dá toda aquela confusão. Até que não deu tanta confusão, eu pensei que ia dar mais aquele jogo. Mas enfim, já jogou 10 jogos nesse ano, entre Paulista, Brasileiro de Aspirantes e Brasileirão Sub-20. É um jogador que me parece tem um bom passe, é um jogador, é canhoto, é um volante de boa visão de jogo. Ainda acho que ele, dos últimos jogos, cara, do último jogo que eu vi dele, que eu acho que foi contra o Palmeiras no Brasileiro Sub-20, acho que foi esse. Pra cá ele pode ter acostumado um pouquinho com isso. Mas eu acho que ele ainda não estava no ritmo do futebol brasileiro, fisicamente falando, o que é normal, tá? Mas é um jogador também que me parece ali de potencial. Não, ele chegou a jogar outras vezes, contra o Sertãozinho. Contra o Sertãozinho o Santos já estava classificado, foi 4-0, foi fácil. E contra o Mirassol, no Brasileiro de Aspirantes, ele só joga 5 minutinhos, né? Então, enfim, é um volante também aí que vale a pena ficar de olho, de repente treinar um pouquinho no profissional, voltar para a base, se tiver oportunidade no Paulista também, enfim, né? E os outros, aí eu separei 3 que são nomes que saem dessa geração do Sub-17 agora, estão subindo para o 20, todos têm último ano de 17, né? 2 defensores e um jogador da frente. João Ananias, zagueiro, Vinícius Lira, lateral esquerdo, e o Pepe Firmino, que é meia/atacante. Esses eu acho que valeria a pena também treinar no profissional algumas vezes, mas observar com mais calma, porque é o primeiro ano de Sub-20, subindo no 17. Defensor é até mais difícil, né? Apesar que o Sherman tá aí para provar o contrário, o Souza também, quando entra, sempre deu conta do recado. Mas enfim, entendo ficar mais um tempinho ali na base, mas poderia ambientar no profissional, fazer uns treinos, a famosa transição, né? Mas com uma forma, um nível um pouquinho abaixo talvez dos outros 2 que eu falei, o Contreras e o Profeta. Mas aí são jogadores de muito talento, o João Ananias zagueiro, o Vinícius Lira lateral esquerdo e o Pepe Firmino, como eu falei, meio atacante. A questão do PP também é que ele teve muitas lesões, né, ano passado, esse ano, mas teve boas atuações esse ano. Quando ele recupera ali, essa reta final é muito importante para ele, fez bons jogos, até perguntei para ele, isso também tem entrevista aqui no canal, como é que estava a questão física agora, ele já disse que estava tudo certo, que melhorou, e enfim, tomara que esteja mesmo, porque ele foi uma promessa sempre de bom nome, assim, de bom nível no Santos. As lesões deram uma diminuída no desenvolvimento dele, no ritmo, mas de repente agora a gente vê no profissional com mais calma. No profissional não, no Sub-20 e também treinando no profissional, repito. Então é isso, tá? São esses os nomes. Claro, tem outros meninos muito bons aí na base, tem outros meninos de muito talento. Por exemplo, eu poderia falar aqui o Samuel, que foi pro último jogo também lá contra o Sport, ficou no banco, zagueiro. Que eu acho que ano que vem, a não ser que a gente tenha necessidade assim mesmo, como é que eu quero explicar direitinho isso? Eu acho que precisaríamos de zagueiros tipo mais confiáveis, por exemplo, confiáveis no sentido de mais experiente. Uma zaga com Jair e Luan Pérez, legal, é bem confiável. Acho que precisaria de um reserva legal. E aí essa outra vaga poderia ser do Samuel, por exemplo, como esse último zagueiro, na frente do Alex, inclusive, acho que ele poderia ficar. Tem mais talento, certamente. Foi pro banco já algumas vezes no Paulista também, então enfim.
mas zagueiro eu tenho um certo medo, um certo receio, porque para entrar, já chegar e resolver, tem que ser um cara muito, muito acima da média, como é o Jair, muito diferente. E esses meninos aqui, que eu citei, o Samuel, por exemplo, é bom jogador, mas talvez não no nível de projeção do Jair, entendeu? Não sei se eu me expliquei direitinho. É isso. Repito, tem outros talentos na base aí, jogadores muito bons, mas que eu acho que poderiam se desenvolver mais tempo, com mais calma, sem uma pressão também em cima de estar ali sendo cobrado no profissional, sendo cobrado para estar em campo. Tá bom? É isso. Amanhã a gente volta, ou se acontecer alguma bomba aí de repente hoje, duvido, mas vai saber, né? A gente volta também. Valeu!